Boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Massa. Tivemos uma chuvinha ontem, né? Mas parece que o calor ele não sossega, não, né? Ele não dá trégua. E nós estamos aí com a nossa série Ser Discípulos. Eu não sei se todos estão acompanhando até aqui, mas se não, eu queria encorajar você a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir os outros episódios. E ver como isso é fundamental. Estão me escutando bem? Está dando beleza? Ver como isso é fundamental para a vida do cristão. Do cara que se diz ou que quer ser discípulo de Jesus. Isso é fantástico. Nós estamos aí vendo um pouquinho, né? Em pé. Vendo um pouquinho sobre isso. E como isso muda a nossa vida, muda a maneira de nós vivermos, muda o que nós achamos sobre o que é evangelho, sobre o que é ser discípulo. E eu gostaria agora de iniciar com uma pergunta. Por que nós fazemos parte de um pequeno grupo? Você já parou para pensar? Acho que boa parte aqui, que está aqui nesse momento, eles fazem parte de algum grupo, de um pequeno PG, né? Que nós temos aí. Mas, na nossa cabeça, por que nós fazemos parte? Você já parou para pensar? E qual é a função desse pequeno grupo para a nossa vida? Não sei se... Geralmente as pessoas, quando eles dizem, e aí, o que você acha do pequeno grupo? Por que você vai? Eu disse, não, eu vou porque é um momento legal, a gente se distrai lá, a gente conta história, a gente ri, a gente divide as nossas dificuldades, o que a gente está passando ali. Várias coisas. Tem um momento de lanche que eu particularmente amo, acredito que todos aqui. Mas, enfim, são várias coisas. Mas será que as pessoas entendem qual o propósito do pequeno grupo? Desse PG, do grupo pequeno? Tem muitas pessoas que, infelizmente, não entendem. E a gente, desde o começo dessa série, há 3 domingos atrás, nós estamos vendo um pouco sobre essa engrenagem aí, como ela funciona. Como é que ela encaixa uma coisa na outra e ela faz o todo girar. No primeiro domingo, nós vimos ali um apanhado geral sobre o que era ser um discípulo de Jesus, né? No segundo domingo, nós vimos sobre a multidão, sobre como ser discípulo de Jesus no meio da multidão, e entendemos que a maioria dos discípulos de Jesus, eles saíram da multidão. Hoje nós vamos entender um pouco sobre grupo pequeno. Só que aí não para. No próximo episódio nós teremos confronto individual. Mas por que tudo isso? Multidão, pequeno grupo, ou grupo pequeno, confronto individual. Nada mais, nada menos para nos preparar para dia a dia. Para a missão. Preparar para ter um caráter, ser discípulo de Jesus onde nós estivermos. Trabalho, escola, faculdade, enfim, onde estivermos. Então, tudo isso é para nos preparar para o dia a dia. Então, nós passamos tempo, nós gastamos tempo com isso, para a gente entender, compreender e tentar passar para as pessoas da melhor maneira possível o que é ser um discípulo de Jesus. Então, nos reunimos, estudamos. Cara, para quem vive de perto isso, eles entendem um pouco, sabem como é que funciona. Tem alguns até que dizem, por que tanta coisa, tanta reunião, tanto treinamento, tanta coisa? Mas nós entendemos que é preciso. Se nós queremos ser um referencial como a igreja, com uma igreja que ensina pessoas a ser discípulos de Jesus, nós temos que fazer isso. Então, nós partimos do pressuposto que nós temos que ter a nossa visão mais orgânica do processo. Quando eu falo orgânica, é tipo assim, levar a gente até o tempo de Jesus e ver como Jesus fazia todo esse processo. Nós temos aí muitas coisas que a missão para-eclesiástica trouxe. Opa! Tem algo aí, né? A missão para-eclesiástica trouxe sobre questão de discipulado. E não é que eu acho ruim.
Não entendam, não é isso. Eu acho legal a ideia da gente ter um a um ali e tudo. Só que a gente corre um grande risco naquela questão. Eu acho que a maioria daqui já viu a questão de você passar ali, recebe uma revistinha, passar ali, sei lá, meses, anos com a pessoa. Corre um grande perigo de quando terminar todo aquele discipulado, a pessoa que foi discipulada olhar para você e dizer: esse é meu discipulador, e não olhar para Cristo. E esse é um grande perigo. E não só isso, mas corre um grande perigo a gente também dizer: esse é meu discípulo. Eu no começo achava tão massa isso. O meu discípulo ali, ó. Fui eu que ensinei, fui eu que ajudei, fui eu que cresci junto com isso. Então nós também temos que entender que a maior consequência e intencionalidade nos relacionamentos nós devemos ter. Consciência e intencionalidade. Consciência de quê? De que isso aqui não é só um momento onde você vai chegar, onde você vai sentar, você vai ouvir alguém falando, você vai levantar e você vai sair pelaquela porta e pá, acabou. Nós temos que ter ciência que isso tem que ser intencional, tem que haver intencionalidade. Não intencionalidade só no aspecto de quando a pessoa chega ali: opa, seja bem-vindo, boa noite, que bom ter você aqui. Não, mas isso tem que ser muito maior que isso. Isso tem que se abranger lá fora. Aqui é fácil, aqui é legal, aqui é massa. A gente vem, passa aqui, sei lá, 2, 3 horas, alguns chegam mais cedo, 4 ou 5 horas, mas nós temos que viver isso. Agora eu trago 2 pensamentos. Será que pensando isso como igreja no geral, será que todas as programações que as igrejas lá fora, incluindo a IEB, o que elas têm feito para fazer as pessoas se tornarem discípulos de Jesus? Para parecer mais com Jesus? E ainda eu vou encurtar mais o negócio. Será que a IEB, ela tem essa preocupação de ser extremamente bíblica e parecida ali com a maneira como Jesus fazia isso? Então nós podemos pensar nos 3 aspectos ali, que é a multidão. O que é que a IEB faz para representar a multidão? Nós temos os nossos encontros. Esse aqui seria a multidão. Os grupos pequenos seriam os nossos PGs, pequenos grupos. E o confronto individual seria o aconselhamento e realmente, como a palavra está dizendo, confronto individual. Então, a gente pensa em tudo isso. Não aleatoriamente, mas porque a gente viu na Bíblia e a gente entendeu que isso era um padrão que nós devemos seguir. Então, pensando nisso, tudo isso foi criado. Então, Jesus, como seria o discipulado segundo Jesus? Vamos voltar logo no comecinho. Lá na multidão, Jesus ele pega a multidão, ele acolhe a multidão. Ele não deixa aleatório. Ele chama para si. Sopa, já juntou agora aqui o povo. Bora. Vamos, ele chama, ele tira a atenção para si. Só que ele não para por aí. Ele ensina e instrui todos aqueles. Cura seus enfermos, a gente vê isso várias vezes, e supre suas necessidades. Então não é algo aleatório quando Jesus faz o que ele faz. Ele já está pensando lá na frente. Ele está pensando em tudo. E com isso nós aprendemos 2 grandes princípios. E ele se compadece da situação. E um dos princípios que nós aprendemos é: enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam seus ensinamentos. Enquanto Jesus estava ali falando, os discípulos estavam escutando. O que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, ele acolhe e ele responde esse ensinamento. O que ele está ouvindo, o que ele está acolhendo e como ele responde. Acho interessante como o Ricardo Reno, ele pega essa frase e ele deixa ela mais interessante ainda. Discípulo que é discípulo, ouve, acolhe e é transformado. O resto é multidão.
A maioria da multidão, quando você vai ver, estão interessados muito no que Jesus tem para passar, no que Jesus tem para fazer. Porque ele sabia, Jesus era popular, Jesus já estava ali sendo falado em todos os lugares. Então, Jesus estava vindo, vamos lá que talvez ele tenha algo legal para falar, algo legal para ensinar. Então vamos, porque pode ser que sobre alguma casquinha para a gente. Então, se a gente vai com essa ideia, a gente não é meramente mais que parte da multidão. Agora, se a gente pega, escuta, se a gente retém, e se a gente faz algo com aquilo, sim, aí nós nos tornamos verdadeiramente discípulos de Jesus. E segundo, enquanto Jesus ensina e serve às multidões, os discípulos observam e aprendem como fazer. Isso é um princípio que eu procuro carregar para a minha vida. É sobre quando alguém chega para mim e fala, e depois sobre o que aquela pessoa falou, eu procuro observar. Peraí, deixa eu ver, esse cara falou sobre isso. Mas deixa eu ver se ele faz o que ele está fazendo. Então, às vezes não é coerente falar e fazer. Então, acho que a gente aprende mais quando nós vemos os outros fazendo. Então, pensando um pouco nisso, eu queria voltar para o grupo menor. Olha que Marcos 4:34 diz: quando, porém, estavam a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Quando estavam a sós, é como se houve um momento ali onde eles tinham muitas pessoas, mas tinha um momento que eles estavam a sós. É meio que a ideia: Jesus, não entendi bem o que tu falou naquele negócio ali. O Senhor passou para aquele monte de gente. O que é que o Senhor queria dizer aí? Então Jesus pegava aqueles caras, num momentozinho ali particular, eles começam: não, eu quis dizer isso, eu quis falar sobre isso. Então Jesus, de uma certa maneira, ele começa a esclarecer o que ele falou para a multidão. Mas isso só acontece quando estão num grupo menor. Então, a partir daí, a gente começa a entender que o grupo menor ele é importante. O pequeno grupo ele faz diferença na vida das pessoas. E então podemos chegar a algumas conclusões. No grupo pequeno havia esclarecimento, havia ensino, havia experiências, havia intimidade e fragilidade. Cara, eu acho que é uma das coisas que a maioria dos líderes, ele tem esse problema, quando eles não falam sobre o problema que eles estão passando. E a gente vê quando Jesus, lá no Getsemane, ele chama os discípulos e fala sobre a situação que ele estava sentindo. Imagina aí, Jesus, ele expôs o que ele estava sentindo, ele está mostrando fragilidade. Ele não está dizendo: eu sou o super-homem, eu não passo por isso. Não, estou demonstrando que eu estou passando por um momento difícil. E desafio ao engajamento na missão. Cara, isso tudo tem no pequeno grupo. Então eu quero continuar com essa pequena pergunta. Você já tomou a decisão de se tornar parte do grupo menor de Jesus, no caso de seus discípulos, ou ainda é parte da multidão? Nós temos a tendência de acreditar que a maioria das pessoas que estão nos cultos aos domingos ou durante a semana nas outras igrejas, elas não fazem parte dos pequenos grupos, dos discípulos. Eles só fazem parte da multidão. Infelizmente. Eles vêm, eles querem aprender, eles querem ouvir, querem levar alguma coisa legal, mas para viver mesmo, a maioria não quer. Elas querem ser cheias de informações legais. Eu quero saber como eu posso melhorar a minha vida, como eu posso ser um marido melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Mas replicar isso ou ajudar outras pessoas, não. Por aí não. Então, pensando nisso, a importância desses dois ambientes, multidão, pequeno grupo, né, no discípulo de Jesus e de sua igreja. Como se daria isso? Na multidão e no pequeno grupo. Então nós temos um gráfico aqui que eu achei bem legal e eu vou tentar falar ele de uma melhor maneira possível para ver se a gente consegue compreender.
Então, na vertical, nós temos aqui baixa intensidade de desafio e em cima, alta intensidade do desafio. E na horizontal, baixa afetividade e alta afetividade. Então, se nós temos uma igreja hoje com baixa intensidade de desafios e baixa afetividade, nós temos uma igreja com apatia e com desconexão. É uma igreja que ela não se importa com o outro, é uma igreja que o outro pode estar passando o que for, mas ela não está nem aí para ela. E ela não tem vínculos, ela não tem intencionalidade. Mas também nós temos outro aspecto da igreja. Ela pode ter uma alta intensidade de desafios, mas baixa afetividade. Então é uma igreja que geralmente o encontro, os cultos dela, ela tem uma boa palavra, ela tem um bom encontro, as pessoas saem dali entendendo tudo, mas o grau de intimidade dos irmãos é muito baixo. Eles não têm intencionalidade dos relacionamentos, eles não sabem como o outro está passando, como o outro está vivendo, mas eles saem cheio de coisas, de informações legais, mas que vão levar eles a uma vida melhor. Mas proximidade com o próximo, tem não. Nós temos outro aspecto, que é alta afetividade e baixa intensidade nos desafios. Eu acho que isso aqui seria mais aquelas igrejas pequenas, que, meu amigo, se você perguntar a qualquer um o nome do pai daquele homem, ou do filho daquele homem, a data que ele nasceu, tudo sobre a família eles vão saber. Porque é um grupo que só concentra nele. Eles sabem de tudo, eles têm uma intencionalidade top, mas eles não têm direção, estão estagnados, estão em um bom conforto, um bom envolvimento um com o outro, mas eles não crescem, eles estão voltados somente para eles mesmos, não vão para lugar algum. Mas nós temos um outro, que é alta intensidade no desafio e alta afetividade, e esse produz transformação e encorajamento. E era isso o ambiente que Jesus ele conseguia criar. Encorajamento. Cara, já pensou, velho? Que a gente não consegue mentalizar, porque a maneira como a gente lê a Bíblia, a visão que a gente tem é muito diferente. Mas já pensou ouvir vou dizer assim, uma palestra de Jesus no meio das multidões, ou a intencionalidade que ele fazia com os discípulos? Cara, devia ser algo fantástico, algo muito, muito, muito top. Então, isso acontece quando os encontros ao domingo são topados e os pequenos grupos são efetivos. Então, nós temos transformação e encorajamento. Tudo flui bem. Isso eu acredito que seja uma igreja exemplar, se conseguimos fazer isso. Mas beleza, isso foi no tempo de Jesus, isso passou, isso ficou lá atrás. Mas e hoje? Como é que nós conseguimos responder ou fazer o que Jesus fazia? Ele mostra, aqui, o que acontece nos pequenos grupos. Mas isso acontece por causa do derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele vem, ele morre, ele ressuscita. E antes dele subir ali aos céus, ele faz uma promessa. Eu vou, mas eu vou derramar do Espírito Santo aí sobre vocês. É meio que diz assim, vocês vão dar continuidade. Vocês não vão parar, o negócio não vai estagnar. Não é porque eu estou aqui que não vai fluir sim. O Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão conseguir dar continuidade desse negócio. Então, por causa do Espírito Santo hoje, nós conseguimos, ou tentamos pelo menos, fazer a mesma logística que Jesus fez naquele tempo. Só que é legal a gente parar para pensar que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não era derramado sobre todas as pessoas. Nós temos, aliás, os principais sacerdotes, alguns reis, alguns profetas e alguns homens em particulares. Mas no Novo Testamento, isso aí acabou. Aquele que ele entende e compreende Jesus como Senhor da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. Ele não está mais limitado a isso. Não tem esse perigo dele não receber. Então entra aí a teologia ou a ideia do sacerdócio universal de todos os santos.
Isso mesmo, meio que traz uma indagação para a gente. Eu não sei se você é ou você já foi assim. Eu já fui. Sabe? O pastor fulano de tal, ele tem que vir orar por minha vida, porque se ele não vir, eu não terei melhora, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Isso, infelizmente, é algo que entrou nas igrejas e ela tem predominado. Que a gente tem achado que porque fulano tem um status, porque eu falo fulano é pastor, porque ele é presbítero, é porque ele é líder de alguma coisa, aí ele tem acesso a Deus, ele tem um cartão black ali que ele pode chegar, Deus, rapaz, ele está doente, cura lá ele. Não. O maior pastor do Brasil orando, e eu orando, a gente tem o mesmo acesso a Deus. Deus não está limitado àquela pessoa, ou àquele xamã, ou àquele líder religioso, não. Todos nós podemos nos achegar a Deus. Então, pensando nisso, sobre ter conexão com os outros, nós temos princípios de mutualidade que foi criada na igreja, que por causa do derramamento do Espírito Santo, isso tem que ser parte obrigatória. Não é questão de, tipo, eu dizer, não, eu não tenho uma opção. Não, isso aqui eu não quero. Não. Se você se diz discípulo de Jesus, isso vai ser obrigatório na sua vida. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se. Não é uma opção. Isso aqui faz parte de um grupo pequeno. E ele não para. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Já pensou você vê um cara, você é líder, aí você vê um cara e diz, fulano, e aí, como é que você está? Soube que você perdeu um parente, um ente querido. Eu não pude ir lá. Ele disse, não se preocupa não. O meu pequeno grupo, ele me abraçou nesse momento tão difícil. Eles todos estavam comigo lá e eles me apoiaram, me deram força. Essa é a ideia, de estar junto. Aceitem-se, acolham uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Cara, quando a pessoa se parece com você, é legal, né? Quando ela tem algumas coisinhas que parecem, mas quando a pessoa não parece nada com você, o que a gente faz para aceitar uma pessoa totalmente diferente? Às vezes eu converso muito com minha esposa sobre isso, né? Né, irmão? E aí, se a pessoa faz algo que eu não gosto, fazer o quê? Ela é diferente de mim. Mas o que Jesus diz? Aceitem-se. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Cara, sirvam. Às vezes isso é difícil. Quando é alguém que a gente tem intimidade, né? Quando é alguém que já ajudou a gente, é meio que uma obrigação. Não, eu tenho que ajudar, ele me ajudou. Eu tenho que fazer a mudança dele. Eu tenho que capinar o muro com ele. Eu tenho que, sei lá, fazer o que for preciso. Mas quando é alguém que a gente não gosta? Quando é alguém que é diferente da gente? Como é que a gente vai fazer para servir? Complicado, não é? Mas não tem opção. Só diz para servir. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Isso no pequeno grupo é muito massa. Você não tem noção. A gente tem um pequeno grupo ali seleto, 6 pessoas, só 6. Tem uma para entrar, chegar aí, mas daqui uns dias, fé em Deus. Tá certo. Mas a gente começa a compartilhar ali momentos da nossa vida, do trabalho. Aí tem um que fala coisa, como fala de outro. Cara, é incrível como as pessoas, elas saem, vou dizer assim, transformadas. Pelo menos eu falo por mim, por minha esposa, que também fala isso comigo. Cara, esse ambiente é perfeito. A gente ajuda a carregar um fardo dos outros. Existe uma mutualidade, um cuidado. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Já pensou sujeitar a outra pessoa? Se for alguém que a gente gosta, é fácil. Mas aí imagina, tu tá querendo fazer algo lá, aí tu abre. Não, estou querendo fazer isso. Aí tem um cara que é muito mais experiente do que você, naquele aspecto, ele diz, rapaz, se tu for por aí, tu vai quebrar a cara. Eu conheço disso aí. Mas se tu fizer isso,
Cara, tu vai quebrar a cara, vai ser ruim para tu, não sei se tu vai conseguir se erguer. Sujeitem-se, ouçam. Escutem. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Sejam bondosos. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sem reclamação é pesado, né? Hospitaleiro é até fácil, às vezes, de ser. Agora, sem reclamar, meu amigo. Vai na sua casa, aí, quando sai... Rapaz, olha o que ele fez. Comeu a comida quase toda, o cabo. Entrou para a comida, né? Rapaz, o pedaço de carne que eu estava pensando em guardar para a janta, o cabo comeu. Sem reclamar. Seu hospitaleiro. Suportem-se uns aos outros. Cara, esse suportar aqui é incrível. Esse suportar, ele traz a ideia da coluna, como que fosse a coluna, pronto, aquela coluna do rio que sustenta aquela ponte. Tem a ideia? É o cara tá mal, ruim, e você tem que dar esse suporte a essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa que vai fazer com que ela não caia. Suporte. Perdoem as queixas que tiverem um com os outros. Perdoar às vezes não é tão fácil, né? Quando é algumas coisas mais leves, quando é algumas coisas de boa, não, está perdoado. Mas quando é algumas coisas mais graves, a gente não tem facilidade de perdoar. Ensinem e acolhem uns aos outros com toda a sabedoria. Essa sabedoria, quando diz aqui, não é a nossa sabedoria, é a sabedoria bíblica. Não é a sabedoria que eu acho que é assim, ou que eu penso que tem assim, ou que deve ser assim, não. Essa é uma sabedoria bíblica. É algo que a Bíblia me diz que eu devo fazer. E tem muitas pessoas, né, que você vai conversar, não, mas se tu fizesse assim, não seria legal, não? Não seria bom? Mas o cara está dizendo algo só da cabeça dele. Da mente dele. O cara não tem experiência sobre aquilo, é só algo que ele acha. E não é sobre isso que está falando, é sobre sabedoria bíblica. Consolem-se uns aos outros. Cara, já pensou? Você está mal. Mas você sabe que quando chegar naquele lugarzinho, naquele pequeno grupo, vai ter alguém que vai te ajudar a ficar melhor. Vai ter alguém que vai te ajudar. Diz, não, cara, eu estou aqui contigo. Você não está só. Você tem alguém que você pode contar. E não só aqui, durante a semana você pode me ligar. Se quiser marcar, a gente pode sair e vamos conversar. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Encorajem. Encorajamento. O fulano vai. Edifiquem-se. No sentido de construir junto com a pessoa. De estar lá. Você vai encorajar e vai construir junto com ela. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não é tão fácil considerar as outras pessoas às vezes. Quando tudo bem, quando vai tudo bem, quando a gente gosta, tudo, é fácil. Mas quando é alguém que a gente não tem uma proximidade ou não gosta tanto, infelizmente não tem como. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Cara, já pensou você ter alguém que você pode contar para encorajar? Tudo isso que eu estou falando, gente, é pequeno grupo. É grupo pequeno. Isso acontece. Não tem como não acontecer. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Cara, é interessante, muito interessante quando a gente escuta muitas pessoas, não, rapaz, amar. Apesar que hoje também o sentido de amor perdeu muito o valor, né? Está banalizado, vou dizer assim. Hoje não é mais como era antigamente, é amar no sentido de, por mais que a pessoa, você não gosta da pessoa, mas você torce para que ela se dê bem. Por mais que aquela pessoa tenha te ferido, você ama ela ao ponto de dizer, cara, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus esteja contigo em todos os momentos que você se dê bem. E pensando na IEB, nós criamos alguns ambientes para ter esses pequenos grupos. Nós temos o PG, que eu falei bastante, mas nós temos outros. Um deles é o próximo passo, que foi que o Rani falou antes, certo? Isso acontece só no sábado.
Mas isso é muito bom, isso tem confrontação. Tem muitas coisas que você vem com a ideia e de repente quando você chega lá, você é confrontado. Diz, não é bem assim não. Então se você não fez e você quer conhecer mais da IEB e quer ver como é, eu te convido a participar do próximo passo. Nossos PGs, que no caso o primeiro PG, são 4 encontros que acontecem na quarta-feira. Alguns já finalizaram, alguns outros já estão pendentes, mas estamos aí lutando para finalizar, né, gente? Né, gente? Alguns olharam para mim com ar de riso, que sabem. Mas confiando primeiramente em Deus vai dar certo, a gente vai conseguir finalizar. Nós temos os pequenos grupos, que foi o que eu enfatizei mais, e nós temos os líderes de pequenos grupos. Essa eu acho que é uma das áreas mais, vamos dizer assim, não diria sensível, mas mais cuidadosa, com maior cautela, porque não é qualquer pessoa. A Bíblia dá alguns parâmetros para esse ali. Então, olha o que o amigo Paulo escreve a Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Ó, muitas testemunhas. Está dando um aspecto de quê? Multidão. Confie aos homens fiéis. Qualquer homem? Não, homem fiel. E também capazes de ensinar outro. Entende só? Você vai pegar algumas pessoas e você vai observar o caráter dessas pessoas. Você vai ver como é que ele é. E você vai ver se ele é capaz de ensinar. Não é só ter caráter, mas capaz de ensinar outras pessoas. Pronto. Então essas pessoas você vai treinar para ser líderes. Então ele está falando mais ou menos de quê? Caráter e habilidade. Eu acho que para tentar exemplificar isso bem, imagina aí, a gente vai fazer um voo daqui para São Paulo. São Paulo? Onde? Ah. Tem alguém aqui dizendo saudades, realmente. Mas você vai fazer um voo daqui para São Paulo, certo? O voo 7 horas da manhã, você está ali no aeroporto. E você olha para o relógio e nada da comissária de bordo pegar lá o negócio e falar: atenção, senhores passageiros. Dentro de alguns minutos, aí de repente ela pega: atenção, senhores passageiros, queremos informar que tivemos um pequeno atraso, pois o piloto, José, chegou 4 horas da manhã, bêbado em casa, e nós tivemos um trabalho grande para acordar ele, mas ele acordou, veio cambaleando aqui até o aeroporto. Ele já está sentado na poltrona, ele está um pouco ruim, mas nós temos também o piloto de bordo para auxiliá-lo. Mas não se preocupem, vai dar tudo certo, pois ele já tem muito tempo que ele é piloto. Ele trabalha nisso há 45 anos. Ele tem muita habilidade. Vocês iam? Fala a verdade. Eu não ia, meu amigo. Eu digo, rapaz, antes de... Acho que eu não chegaria nem a São Paulo, chegaria em outro lugar. Esse cara, ele pode até ter habilidade, mas ele não tem caráter. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Beleza. Atenção, senhores passageiros. O piloto do avião, infelizmente, chegou às 4 horas da manhã, bêbado em casa, não conseguiu levantar, mas não se preocupe, nós encontramos Zezinho. Zezinho é um senhor fantástico. Ah, quem conhece o Zezinho? Zezinho é da igreja, já tem 50 anos, casado com a mesma mulher. É crente. Tem 5 filhos, 2 são pastores, um é ministro de louvor e os outros 2 servem na igreja. Só que o Zezinho, ele é piloto de helicóptero. Mas vamos confiar em Deus que o Zezinho vai levar a gente de avião até São Paulo. Vocês iriam? Iriam não. Pronto. Zezinho tem caráter, mas Zezinho não tem habilidade. Então, isso é mais ou menos o que o líder tem que ter. Caráter e habilidade. O líder, geralmente, ele percebe que ele pode dar um passo à frente quando já tem um certo tempo que ele está meio, vamos dizer assim, estagnado. E ele olha e tudo e diz: rapaz, eu não estou indo mais para lugar algum. Só que aí ele chega no seu líder, né? E diz: rapaz, quero fazer algo mais. Aí o líder vai e identifica nele um potencial. Ele diz: pronto, quer? Então vamos junto que eu estou contigo. Então a partir daí ele começa a decolar. Mas tudo isso no ambiente
de pequeno grupo, no ambiente mutual. No ambiente onde tem cuidado, onde tem pastoreio, onde tem aconselhamento, onde tem confronto, onde tem ajuda, onde tem tudo isso. No pequeno grupo. Então, para refletir e praticar, eu queria pensar com você. Você já foi impactado e redirecionado por Deus através das boas influências de discípulos de Jesus mais maduro que você? Já teve alguém que você olhou para a pessoa e disse: cara, esse cara me ajudou bastante. Esse cara, eu via Cristo na vida dele. Cara, esse cara me ajudou muito na minha caminhada. Eu tive várias pessoas que andaram comigo. E graças a Deus hoje ainda tenho. E tipo assim, meio que carrega um pouquinho de cada, sabe? Mas você já foi impactado e redirecionado por Deus? Você já tomou a decisão de tornar-se parte do grupo menor, junto a outros discípulos, ou ainda é apenas parte da multidão? Se você se acha, se você é parte da multidão, eu quero te encorajar a você dar um passo maior e ir para um grupo menor. Você saia dessa, vou dizer assim, zona de conforto. Dessa área que talvez você não quer confronto, talvez você não quer se expor. Você não quer ser cuidado, mas eu te encorajo. É muito bom. Nós tivemos um momento fantástico no nosso encontro na sexta-feira. Não é não, Gilene? Ali atrás só, ouvindo. Cara, foi topado. Mas por quê? Porque nós tomamos a decisão de participar de um grupo pequeno. Osana e Lucas ali também, que não me deixam mentir. Fantástico, fantástico. E a gente percebe o cuidado de Deus através de outras pessoas. Como Deus usa outras pessoas para cuidar, para restaurar coisas que você achava que já estava acabado. Para pegar algumas coisas, mexer lá, vai lá no fundo, que dói às vezes, sabe? Que incomoda, que é chato, que, cara, eu queria deixar isso quieto, mas Deus usa pessoas para pegar aquilo ali e reverter o quadro, reverter a situação. E por último, Jesus tem chamado a cuidar de outras pessoas. O que você fará para se capacitar para fazer isso com excelência? Eu acho que a maioria dos que estão aqui nessa noite e que de certa maneira ou fazem parte de liderança de pequeno grupo ou fazem parte de alguma outra liderança, um dia eles entenderam isso para a vida deles, que eles deviam dar um passo a mais. Mas e você? Você está confortável na área que você está? Você acha que você deve dar um passo a mais? Você deve tomar uma postura diferente e dizer: não, eu tenho que mudar, eu tenho que redirecionar a minha cabeça, redirecionar a minha mente, redirecionar as minhas vontades. Eu tenho que tomar uma postura diferente. E eu queria convidar você a ficar de pé. Jesus, ele tem chamado pessoas ao longo da história. Ele tem convidado, ele tem chamado. Ele se doou para que isso acontecesse. Através de mim, vocês vão dar continuidade na história. Isso não vai parar em mim. Eu não vim aqui, eu não vou morrer, eu vou reviver, vou subir ao céu e vai ficar por isso. Não. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Ele vai ajudar vocês a dar continuidade ao que começou lá atrás. Lá, quando Deus chamou o primeiro homem ali e disse: em ti serão benditas todas as terras, ou todas as famílias, todos os povos da terra. Então Deus, ele tem nos chamado para fazer parte desse povo. Deus, ele tem nos convidado. Eu espero que você entenda isso. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós andávamos sem rumo, sem sentido, sem direção. E o Senhor nos acolheu, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos transformou.
E o Senhor nos direcionou a pessoas, a grupos que nos ajudaram a ser melhor. O Senhor tem feito isso através da história. O Senhor sempre se importou com pessoas. E como é bom saber que o Senhor usa pessoas igual a gente, falhas, que erram, que têm o mesmo problema, mas o Senhor usa essas pessoas para cuidar da gente. Eu te peço em nome de Jesus nessa noite, que o Senhor nos desperte para isso. Nos desperte para cuidar de outros que irão chegar até aqui, esse lugar, ou em outros. Mas que o Senhor nos ajude hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, renovo do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Uma boa semana. E está chovendo.